Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, continuando com o nosso estudo, Bhagavad Gita, capítulo 4, o conhecimento transcendental. A gente parou no verso 8. Então, são 3 versos aqui que Krishna explica como ele vem, por que ele vem e para que ele vem, né? Então, a gente leu o verso... A gente não leu o 8, né, na última. Eu deixo sempre marcado um depois e acabo me confundindo aqui. Então, verso 8. Paritranaya sadhunam. Paritranaya sadhunam. Vinashaya chadushkritam. Vinashaya chaduskritam. Dharma sanstapanartaya. Dharma samstapanartaya. Sambhavami yuge yuge. Sambhavami yuge yuge. Para libertar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo apareço milênio após milênio. Então aqui Krishna explica o porquê, para quê e como ele vem, né? Então ele falou que geralmente ele vem no corpo transcendental dele, né? Que as pessoas que compreendem isso, no próximo verso ele vai falar, né? Que compreende que Krishna, seu nome, sua forma, seus passatempos são todos a mesma coisa, né? São todos absolutos, todos transcendentais. Então aqui ele fala que ele vem com um propósito, né? Aniquilar os canalhas, né? Que é uma palavra até forte, né? Restabelecer os princípios da religião e preservar os piedosos, né? Então o objetivo dele é sempre esse, sempre restabelecer os princípios da religião. Então, este próximo verso, próximo shloka, ele é um shloka recomendado para memorização, ele é um dos versos importantes do Bhagavad Gita também. Janma karma chame divyam. Jama karma chame divyam. Evam yoveti tattvataha. Evan yoveti vataha. Tyaktva deham punarjanma. Tyakta devam punarjama. Naiti man eti sorjuna. Naiti man eti sojurnam. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, mas alcança minha morada eterna, ó Arjuna. Então aqui Krishna complementa o que ele disse anteriormente para Arjuna, né? A falta de inveja, a falta de ter desejos pessoais resultam em realmente a pessoa compreender Krishna. Então, quando a pessoa se livra dessas coisas que são obstáculos, né, na vida espiritual e na nossa vida material também, ou seja, a comparação, né? Então, quando nos livramos dessa comparação e começamos a praticar uma vida espiritual saudável, né, entendendo que existe esses 3 aspectos de Deus, começando do vazio,
até o localizado, indo até a forma pessoal. Então, aqui Krishna esclarece que quem entende essa forma pessoal não volta mais a nascer nesse mundo material, porque ela chegou à realização máxima, ela chegou ao conhecimento absoluto de que, né, Deus é uma personalidade, tem seus afazeres e nós temos uma relação eterna com Ele, que no momento está esquecida. Mas no momento que a gente volta a reviver essa consciência original, automaticamente a gente se qualifica, né, para voltar ao lar, voltar ao Supremo, ao lado de Deus, sem precisar voltar novamente para esse mundo material. Então, esse verso ele dá o veredicto, né, de que realmente, Prabhupada, no significado, ele cita o Brahma Samhita, que é um dos livros autoridades assim também, né, que mostra Deus como uma personalidade. Então, esse verso 9 é recomendado para memorização, é um verso bem importante. Se alguém tiver algum comentário, alguma colocação, senão vamos para o verso. Eu tenho só uma pergunta com relação a isso, a essa forma, né, essa suprema personalidade de Deus que eu estou tentando entender. Acho que não é um conceito, não é tão fácil assim, né? Mas, por exemplo, eu fico pensando de quando eu era pequena, não sei nem se cabe a comparação, mas quando eu era pequena, eu sempre imaginava Deus como um homem branco, de barbas e cabelos brancos, sentado num trono, no céu. E depois, né, quando eu fui ficando mais jovem, estudando algumas coisas, essa imagem me incomodava muito, porque eu achava uma imagem muito, assim, estereotipada, porque como é que Deus é um homem, um senhor, né, branco, cheio de... Eu não sei, aí eu fui tentando desconstruir essa imagem, essa personalidade, né, porque eu falava assim, e as deusas? E as cores, e a diversidade, né? E agora, esse estudo me pede para eu tentar voltar, né, a entender o que seria essa forma dessa personalidade de Deus. Então, é um convite, assim, a desaprender o que aprendi, sabe? Não é um movimento muito fácil, né? Mas, assim, a minha questão é assim, Krishna é essa suprema personalidade de Deus. Ele, então, que forma todos os outros deuses do panteão hindu, por exemplo, Ganesha, Shiva, Vishnu, são todas outras expressões da própria personalidade de Deus. Esses outros, Shakti, Kali, todos são essa suprema personalidade de Deus? Todos esses outros deuses? Então, todos, na verdade, são almas individuais, assim como nós, né? Nós somos almas individuais, temos a nossa própria maneira de pensar, de agir, temos as nossas, né, peculiaridades. Os semideuses, eles são exatamente como nós. Porém, né, claro, eles têm uma duração de vida muito mais longa, têm uma força muito mais, né, tem força maior do que a nossa, tem conhecimento, inteligência muito superiores, porque eles vivem numa outra realidade, né? Eles vivem num plano onde isso que a gente está estudando para eles é algo natural, né? Então, quando é algo natural, é muito mais fácil progredir mais rápido, né? Porque quando a gente sabe onde está indo, fica muito mais fácil de chegar, né, a tal local. Mas quando a gente não sabe, né, que é o nosso caso, principalmente no Ocidente, né, que no Oriente, pelo menos na parte da Índia, é muito natural ter o Deus deles, por exemplo. Alguns consideram que Shiva é Deus, outros consideram que Ganesha é Deus, né? Mas para eles, ainda assim, é uma personalidade, né? Ou seja, para nós não, para nós a gente sempre aprendeu que existe um Deus, mas ninguém nunca disse como ele é, né? Então a gente
a gente não sabe com o que a gente está lidando. A gente só soube que somos imagens e semelhança de Deus, né, porque Jesus veio e falou isso para a gente, né? Fora isso, ninguém sabia. E essa consciência, né, que permite a gente desenvolver essa relação com Deus, ela só vem através de prática. Tanto que todos, né, esses sábios, esses santos que vieram antigamente, vieram trazendo um processo justamente para a gente se relacionar com essa pessoa. Deus, ele continua com a sua forma original. Aí eu também, né, vi aquela imagem lá de Adão, né, apontando o dedo para o céu, e daquele, né, velho barbudo encostando o dedo no dedo de Adão, né, que simboliza Deus. Mas eu me questionava, se Deus é velho, significa que Deus também passa pela morte, né? E quem quer ser velho, né? Quem quer ficar velho? Ninguém quer ficar velho, porque não é a nossa natureza. Então, quando eu li, né, no Bhagavata, que Deus tem a aparência de um jovem de 15 para 16 anos que nunca completa os 16, né? Caiu, para mim, fechou com chave de ouro isso dali. Porque todos, né, eu acho que todos nós gostaríamos de voltar numa certa idade que foi muito boa, sem preocupação, só diversão, só felicidade, né? Então, Deus, ele é assim também. Ele continua a pessoa original, não perdeu nada, porém, né, ele cria, através de expansões, todas as categorias de seres vivos, né, incluindo nós. Só que ele dá essa liberdade, né, para que a gente se aproxime dele. Seria muito fácil, no caso, né, ele instalar o dedinho lá e a gente desenvolver um amor puro por ele. Seria brincadeira de criança para ele. Só que não seria justo, né? Não seria o correto, porque isso é algo que a gente tem que trabalhar, né, para alcançar esse estado. Isso é um mérito, é o nosso mérito. O nosso mérito é se esforçar para desenvolver esse amor, que é a única coisa que ele não tem, né? E é a única coisa que ele quer, é o amor. Então, os semideus, eles são partes integrantes, são administradores, né? Porém, são personalidades como nós, mais poderosas, mas estão sujeitos a nascimento, morte, velhice, doenças. Só no corpo espiritual mesmo que a gente se livra disso. E aí é o que Krishna está dando para a Arjuna. Pode falar, Otávio. O Bhagavan, eu até já contei para você, Só um minutinho, deixa eu só fechar a janela aqui, que a chuva... Desculpa, pode falar. Que eu era, vamos dizer assim, ateu, né, até um tempo, e um dia, olhando para a natureza assim, eu consegui entender, sentir Deus ali, mas não foi um raciocínio, foi um sentimento, né? Eu olhei para a natureza, olhei para os animais, olhei para mim, eu falei, cara, eu entendi o que é Deus, né? Foi uma coisa assim que não foi um raciocínio intelectual. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: isso que você está falando do entendimento da Suprema Personalidade, né? Não é um raciocínio intelectual, é isso. Por mais que a gente esteja falando intelectualmente com a mente sobre isso, mas esse entendimento ele vem através das práticas e não do raciocínio. Eu queria entender um pouquinho melhor isso. Então, as práticas, na verdade, elas facilitam, né? Porque se a gente estudar mesmo a natureza material, né, como foi o teu caso, que é chamado de Sankhya Yoga, né, que é compreender Deus através da natureza material, que é um processo que Krishna, né, a princípio, tá dando para Arjuna, né? Então ele se torna natural quando tu começa a ver que tudo tem uma forma, né? Nada é disforme. Então tudo tem uma forma, e aí tu chega realmente à raiz de que, poxa, Deus também tem que ter uma forma, né? Qual é essa forma?
E a prática, ela é um caminho que te facilita essa compreensão. Porque no momento que você começa a praticar, por exemplo, cantar os santos nomes, né, que é uma das nossas principais práticas, quando você começa a cantar os santos nomes, começa a oferecer o seu alimento, começa a agradecer, né, pelas coisas que acontecem, tanto boas quanto ruins, é natural que, que essa realização comece a vir, sabe? E realmente não é algo intelectual, porque se fosse algo intelectual, acho que muitas pessoas compreenderiam. Mas ele é um conhecimento tão simples, tão bobo, na verdade, só que ao mesmo tempo é muito profundo, porque tudo envolve o nosso sentimento, né? A maneira de como a gente está sentindo, que é o que atrai ou afasta Deus da gente, né? Então, todo o processo, na verdade, é a gente aprender a, a trabalhar os nossos sentimentos, né? Então, quando a gente trabalha o nosso sentimento, que é o controle da mente, né, automaticamente a gente já tem assim um longo caminho percorrido. Mas, mas é natural, assim, se, né, se vocês fizerem o teste, por exemplo, não que vai acontecer hoje, isso, ou amanhã, né, mas vai acontecer. Se, né, se vocês tiverem uma prática, por exemplo, de 15 minutinhos, de estar sozinho em algum local, só com vocês mesmos, né, sem distração, sem nada, sentado ou deitado, ou em pé na cozinha com um copo de água na mão, qualquer coisa. Mas se vocês estiverem sozinhos nesse momento com vocês, sem distração externa, vai chegar a certos momentos que dá uma espécie de um clique. Eu não sei explicar como, sabe? Porque realmente é só passando pela situação. Mas dá uma espécie de um clique na gente que parece que em determinado momento parece que uma cortina vai ser aberta assim e você vai ver a realidade. Parece que algo espiritual, algo surpreendente vai acontecer nesse momento. É estilo aquele déjà vu, eu acho que todo mundo já teve, né, o déjà vu. E você está numa situação, de repente te dá aquele clique lá e parece que você sabe o que vai acontecer. Então, nessa prática espiritual, acontece a mesma coisa. Chega um determinado momento que você está sozinho com você mesmo e, de repente, dá aquele clique. Você fica pensando, nossa, é agora. É agora que vai acontecer. Só, só que não acontece, né? Então, você fica naquela vontade de sentir aquilo de novo. Então, você dá um pouquinho mais de si para obter um pouquinho mais daquele prazer. E a consciência de Krishna é exatamente isso. Quanto mais você se doa, mais prazer você vai ter. Então, quanto mais você se entrega, mais Krishna se entrega. Por isso que falo, né, que quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 passos em sua direção. Então, é relacionado, assim, a esse tipo de sentimento, né? E é bem interessante. A gente vai entrar numa outra sessão temática, do capítulo 11 ao capítulo 15, conhecimento transcendental aplicado. Então, nessa sessão temática que a gente passou aqui anteriormente, a gente falou sobre conhecimento transcendental acerca de Krishna, e agora a gente vai entrar no conhecimento transcendental aplicado. Tá. Faltou 10. Desculpa aí. Vitaraga Bhaya Kroda
Vitaragabhaya Krodha. Man Maya Man Upashritaha. Namaya Mamupashrita. Bahavo Gyanatapasa. Bhavo Janatapaso. Utamadbhavam Agataha. Utamadbhavam Agatha. Estando livres do apego, do medo e da ira, plenamente absortas em mim e refugiando-se em mim, muitíssimas pessoas no passado se purificaram por meio do conhecimento a respeito de mim. E dessa forma, todas obtiveram um transcendental amor por mim. Então é interessante porque existe um processo, né? Krishna está dando para Arjuna aqui um processo que foi dado aos kshatriyas, né? Aos guerreiros. Então, é um processo, mas para nós é algo assim muito difícil. Tanto que Arjuna não aceita, né? Não é que ele não aceita, é algo que ele precisaria de muito tempo para a situação que ele se encontra, né? Ou seja, ele teria que ter várias práticas e ele não tem esse tempo. Ele está no meio do campo de batalha, então para ele tem que ser algo mais prático, né? Mais fácil de praticar ali, naquele momento. E aqui Krishna está falando sobre um processo de uma corrente de sucessão discipular, com práticas, com total absorção, né? E ao mesmo tempo com um nível altíssimo de desapego. E esse desapego são as coisas mais difíceis de desapegar. Se desapegar do medo, né? Como que vamos, né, se desapegar de algo que a gente não consegue ver? O medo, a ira, outro sentimento, né, que a gente não consegue ver, ou seja, são emoções. E essas emoções, né, ditam a nossa vida, ditam o nosso dia, ditam tudo que a gente faz, a nossa saúde, a nossa mentalidade. Então, essa prática de se livrar do apego, né, do medo e da ira, que são as três coisas assim que dão vazão para outros sentimentos, né, como Krishna fala sobre a luxúria. Então, tudo isso se transforma de uma certa maneira se não forem controlados, né? Então, aqui, Krishna está começando a sugerir para Arjuna um processo, né? A gente vai ver o que Arjuna vai dizer a respeito disso. Então, agora sim, a gente entra do 11 ao 15, conhecimento transcendental aplicado. É só uma coisinha. Ilmara, você quer ler esse próximo aí? Não? Tá bom. Tá. Yeyatamam prapadyante Yeyatamam prapadyante tanstataiva bhajamyaham Tanstataiva bhajamyaham mama vartmanuvartante Mama vartmanuvartante manusha parta sarvashaha. Manusha parta sarvashaha. A todos os que se renderam a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem o meu caminho sob todos os aspectos, ó filho de Prita. Então, essas pessoas, né, que se livraram do apego, do medo, da ira, que pensam em Deus constantemente, que estão rendidas, né, 100%, aqui Krishna fala, a todos eles, na medida que eles se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Então, se você se entrega pouco, né, você obtém pouco. Se você se entrega muito, você obtém muito. E essa entrega, né, também não é algo
físico, né? Somente algo material. É algo de sentimento mesmo. Então, tudo que está sendo falado aqui envolve esse sentimento, o sentimento genuíno de entrega, o sentimento genuíno de confiança de que Deus vai fazer o melhor para nós e para nossa vida, né? É confiar 100%, como a história do alpinista, né, que foi escalar o Everest. Vamos botar o Everest, que é mais conhecido, né? E subiu até uma certa altura e, de repente, ele caiu. Sorte que ele estava com a corda, né, amarrada no corpo. E ele caiu durante muito tempo, assim, e, incrivelmente, ele não bateu em nenhuma pedra, mas ele despencou. E até o momento que a corda deu aquela esticada, assim, nele, ele parou e ficou balançando. E estava tudo tão escuro que ele não conseguia enxergar, assim, um palmo na frente do nariz. Então, ele estava com muito medo, muito preocupado. E estava muito frio também. E ele não conseguia chegar até a montanha. Então, nesse momento, assim, ele orou fervorosamente a Deus, né? Pedindo para Deus salvar a vida dele naquele momento. E ele escutou uma voz, né, que vinha de dentro dele. E essa voz falou para ele: corte a corda. Aí ele ficou preocupado. Ele disse: nossa, mas a corda é a única coisa que me mantém vivo aqui, né? Então, novamente, ele escutou: corte a corda. E aí ele pensou consigo mesmo: eu não vou cortar a corda é a única coisa que me mantém vivo. E quando ele escutou pela terceira vez: corte a corda, um pouco mais vigoroso, né, se falar, ele se agarrou firme assim na corda, né? Apertou mesmo as mãos assim na corda e se juntou à corda, porque era a única coisa que ele tinha certeza que manteria ele vivo. E foi interessante porque no outro dia, né, os outros alpinistas que chegaram no local, né, para começar a sua subida do Everest, encontraram um alpinista pendurado numa corda, agarradinho nela, assim, congelado, a cerca de 1,5 metros do chão. Ou seja, né, a fé, a fé que faltou, um, ele pediu um sinal, né, ele pediu uma ajuda, Deus deu essa ajuda para ele e ele não fez o que tinha sido sugerido para ele fazer. Então, ele pagou um alto preço por isso. Então, muitas vezes também, a gente sempre pede, né, uma, uma palavra de Deus, a gente sempre pede uma ajuda de Deus, uma dica, um rumo, né, que a gente possa seguir, mas nem sempre a resposta que ele dá é uma resposta que a gente está querendo escutar, né, ou, ou algo que realmente a gente está preparado para seguir. Mas se a gente se esforça, mesmo contra, né, nossas limitações, e faz aquilo, isso vai fazer uma diferença gigantesca na nossa vida, né? Porque o propósito todo é a gente sair da nossa zona de conforto e se colocar em situações que realmente vão proporcionar para a gente algo que a gente não conheça, né? É justamente a busca pelo desconhecido que vai dar essa fé e essa firmeza que a gente tanto precisa e tanto almeja alcançar, né, para adquirir essa felicidade. Porque a felicidade é a única coisa que o ser humano realmente quer, todo mundo quer ser feliz. Só que o erro está justamente quando o ego se apossa, né, também desse sentimento. Porque o ego, ele acredita que ele vai ser feliz com objetos ou coisas materiais, né? Se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Então é um erro, né?
A gente deve se colocar nessas situações, né, de busca espiritual. Que essa busca espiritual realmente ela é desconfortável, porque ela mexe com a maneira que a gente já está acostumado a viver. Ela exige que a gente tenha, que seja 5 ou 10 minutos apenas para sentar e não pensar absolutamente nada. E o não pensar nada é a coisa mais difícil que tem, né? O não se envolver com os pensamentos é a coisa mais difícil que existe nesse mundo, é isso. Porque é muito fácil, né, a gente sentar e ocupar nossa mente com o jornal, por exemplo, com, com a novela, com o celular. O, é fácil a gente se envolver com essas coisas, mas é muito difícil a gente parar e ficar com a gente mesmo. Porque muitas vezes parece que a nossa própria presença incomoda a gente mesmo. E é um negócio muito louco isso. Porque se você não tem paciência, né, de ficar sozinho com você mesmo, imagina, é você, né? Se você não tem paciência com você, como que você vai ter paciência com uma outra pessoa? Né? Qualquer coisa que saia da sua zona de conforto, né, que ela fale ou faça, acaba te agitando os seus sentidos, né? Acaba fazendo você mesmo internamente pensar a respeito de, poxa, nossa, eu deveria estar sozinho, mas quando a gente está sozinho, a gente não quer estar com a gente mesmo, né? Então, o Arjuna ele enfrentava também esse dilema. Ele estava ali no campo de batalha, nesse momento, embora Krishna esteja falando com ele, Arjuna está sozinho em relação que ele tem que decidir por ele mesmo, né? Ou seja, Krishna apenas está falando o processo. Agora, se ele vai seguir ou não, aí é outra coisa, é com ele, né? Tanto que lá no final do Bhagavad Gita é surpreendente, porque Krishna fala para ele, ó, eu te ensinei tudo, eu te mostrei tudo, agora é com você. Você entendeu exatamente tudo que eu te falei? Se você não entendeu, eu posso te explicar de novo. Então, veja só, mas no final das contas, é Arjuna que vai ter que decidir tudo. Então, esse verso, Krishna fala que somente as pessoas que realmente estão se esforçando em prol do progresso espiritual, seja ele qual for, né, seja ele qual for, não importa a linha, não importa a religião que a pessoa está seguindo, mas se a pessoa está se esforçando honestamente para seguir na risca tudo aquilo que está sendo passado nesse conhecimento que ela segue, Krishna fala que ele recompensa proporcionalmente. Né? Então a recompensa vem. Pode falar, Fernando. Ô, Bhagavan, eu tenho uma pergunta assim, ensinamentos da prática cotidiana. Porque quando você fala assim, né, de estar em contato com essa personalidade, aí você falou aí do estar em silêncio consigo mesmo, eu entendo que você está falando sobre práticas de meditação, né? Não sei se eu estou certa, porque assim, eu fiquei curiosa de saber de você, como é que você, na sua prática, o que você faz assim no dia a dia para estar em contato com isso? E aí eu fiquei lembrando, né, que quando eu era pequena, o pai me falou assim: olha, filha, quando você quiser ter uma resposta do universo, você vai na janela e lança assim uma pergunta para o céu, né, para o universo, e depois espera para ver a resposta. Eu não sei se isso também é uma prática, né? De como é que a gente escuta, como é que se faz isso, né? O que é possível fazer no nosso cotidiano para estar em contato, assim, para escutar essa personalidade? Então, né, eu ainda me coloco em maus lençóis porque eu ando bem desregulado, sabe? Ando bem desregulado, meus horários não são os mesmos. Antes, né, eu procurava acordar 4 horas da manhã,
né? Tomava o banho matinal e entrava já no meu processo de meditação, né? Através da japa mala, cantava pelo menos umas 5 ou 6 voltas, depois ia fazer a adoração das minhas deidades, né? Isso quando eu estava estabelecido, né? Quando eu estava com o meu trabalho estabelecido, né? Com a minha vida mais estabelecida. Eu sei, né, que Krishna coloca a gente em certas situações que muitas vezes a gente critica, né? Porque nessa fase eu tinha a mente bem crítica, né? Como a austeridade, né, que é você acordar cedo, ter suas práticas, ter uma disciplina. A austeridade, muitas vezes, se ela não for bem aplicada e bem entendida, né, bem trabalhada nas suas emoções, você acaba ficando muito duro. Duro com as outras pessoas, ou seja, o amor se vai, né? Você só olha o material daquilo que você está fazendo e você acredita que todo mundo consegue fazer exatamente a mesma coisa. Então, muitas vezes, quando eu via, né, outros devotos que acordavam mais tarde, que não fazia esse processo, a minha mente já começava sutilmente falando, né, que imagina, você está conseguindo fazer isso, os outros não estão conseguindo fazer isso, então você está mais avançado. Porém, Krishna cobra, né? Krishna mostra para gente que a vida não é bem assim. Então, tudo aquilo, né, que a gente critica, Krishna coloca na nossa vida para a gente experimentar, né, para ver como que a outra pessoa estava lidando com tal situação. Então, eu posso dizer que hoje eu estou bem desregulado, sabe? Eu até acordo às 5:30 da manhã, porém, como eu estou indo dormir 2 horas, às vezes 1 hora, às vezes 2:30, independente, eu acordo às 5 da manhã, só que agora eu abro um olho só, dou uma olhadinha lá para fora e fico pelo menos até umas 6 horas deitado, sabe? Só que nesse processo que eu fico deitado, eu fico realmente conversando com Krishna nesse momento, né? Fico falando com ele, agradecendo pela noite de sono, agradecendo por ter um teto sobre minha cabeça, agradecendo, né, por tudo que ele tem me proporcionado e fico falando com ele que nesse momento que eu abri meus olhos, eu vou fazer a diferença na vida de alguém, eu vou levar um sorriso para alguém e eu vou tentar dar o meu melhor nesse dia. Se eu fracassar, tudo bem, pelo menos eu tentei, né? Então a prática, na verdade, não é nada muito elaborado. Então, quando a gente está nessas condições, a gente começa a realmente ver o que importa, né? E o que importa é justamente a tua consciência, né? De olhar para as coisas, mas não analisar elas, não tentar não nomear elas, tentar não se envolver, apenas observar. Então essa é toda a prática da vida espiritual, porque quando você, né, nomeia ou se envolve, né, com certas coisas que a gente vê no dia a dia, a gente está perdendo a oportunidade de aprender. Porque se você se envolve, né, e faz parte do problema, por exemplo, de uma outra pessoa que só veio contar para ti algo, né? Ela veio e falou, poxa, Fernanda, minha vida tá assim, assim, assim. E de repente tu se envolve com aquele pensamento e começa a tentar achar uma solução para a vida da pessoa. Ou seja, você começa a se desgastar com algo que não vai te trazer benefício, sabe? A ajuda, sim, se você tiver condições de ajudar, nossa, é claro, né, que você vai fazer isso. Mas de meditar num problema para outra pessoa, isso cabe a ela, né? Ela tem que encontrar o próprio caminho de como ela vai sair dessa situação. Porque muitas vezes é algo, para a gente, é algo simples, né? Mas para ela é algo muito difícil. É
É como as crianças, né? As crianças, muitas vezes, elas chegam e falam para você, olha só, eu consigo picar a bola 10 vezes. E você sabe que é algo muito simples, né? Mas para ela está vivenciando aquilo. Então, para ela é algo muito difícil. Então, por isso que é muito delicado, né? A vida espiritual é descrita que é caminhar no fio de uma navalha. Porque no momento que você se envolve na vida de alguém e tenta, por exemplo, resolver, né, os problemas dessa pessoa, você você está acabando com a história dessa pessoa, porque ela tem que descobrir o caminho que ela vai seguir para o resultado que ela está esperando, né? Então, para você, muitas vezes é fácil dizer assim, não, ela abandona tudo e faz tal coisa. Mas para a pessoa que está vivendo aquilo, muitas vezes é um pesadelo, né? É muito difícil de ela fazer isso. Então, a prática no dia a dia é isso. É você olhar, ouvir, mas não se influenciar. E sempre que você tiver consciente, né? Porque muitas vezes a gente está inconsciente de tudo, a gente está no automático, está fazendo as coisas, está indo no mercado, mas o tempo todo é a nossa mente que está falando para a gente, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, agora você tem que sentar para comer, mas olha no seu celular se não tem um compromisso ali. Então, é tudo a mente. E quando você se torna consciente, ou começa a se tornar consciente, sempre que você percebe esses pensamentos, você respira fundo e coloca em prática. Não, espera aí, isso daí eu não vou me envolver com isso. Então, nesse momento, você substitui, né? Sempre que a sua mente está falando demais e você percebe isso, você já coloca uma conversa interna aí com Krishna, né? Não, Krishna, mas isso é com ela. Se eu puder ajudar, por favor, me dê uma direção do que eu posso falar. Então, você sempre está colocando Deus no centro, né? Então, o seu dia, né, o dia de todos nós, o dia de qualquer um, deveria ser justamente esse. Jamais esquecer de Deus por nem um segundo sequer. Porque a gente pode planejar nossa vida até os 100 anos, né? Só que a gente não faz ideia do que vai acontecer no momento seguinte, então é muito delicado. No momento seguinte, a gente pode não estar mais aqui, né? Então, o propósito todo é sempre colocar Deus no centro. Perceber o que tá inconsciente já é meio caminho andado, porque as pessoas geralmente não conseguem perceber isso, né? Ou seja, tudo que a mente fala, as pessoas estão fazendo. E quando você consegue perceber que é a mente que está te falando aquilo, a sua vida já começa a se tornar mais leve, já começa a se tornar exitosa a partir daí. Porque você consegue ver que não é você que está pensando, mas existe algo dentro de você que está pensando em tais coisas. Mas quando você vê, né, esse pensamento, quando você se torna o observador, né, quando você se torna como uma terceira pessoa analisando tudo, aí sim a sua vida começa a fazer sentido. Que aí você vê que você não é aquela voz interna que está pedindo para você fazer muitas coisas que no final das contas não levam a gente a lugar nenhum, né? Então é mais ou menos isso, a prática do dia a dia, né? Mas realmente, se você puder parar 10 minutinhos, fechar seus olhos ali, sentar em silêncio e esvaziar sua mente no sentido de não se envolver com nenhum pensamento, só deixar eles vir e ir, aí isso também é maravilhoso, sabe? Então, texto 11, nem o texto 12. Kankshanta karmanam siddhim Sankachanta karman siddhim
Yajanta iha devataha Yajanta iha devataha Kshipram hi manushe loke Chipram hi manuche loke Siddhir bhavati karmaja Siddhi bhavati karmaja. Os homens deste mundo desejam sucesso nas atividades fruitivas e por isso adoram os semideuses. É claro que os homens obtêm rapidamente os resultados do trabalho fruitivo neste mundo. Então aqui ele volta novamente a falar sobre o Karma Kanda. Né? Karma Kanda é a famosa troca lá, toma lá, dá cá. Então, adorando os semideuses proporcionam tudo que é material de uma forma bem rápida, né? Para qualquer adorador que siga na risca o que está sendo oferecido. Mas é um erro, né? Porque Krishna fala que é temporário. Então, esses homens que buscam o êxito nas atividades fruitivas, eles acabam esquecendo o propósito último, né? Porque ficam tão envolvidos, né? Com as atividades materiais, com os benefícios materiais, que acabam esquecendo a meta última da vida, que é realmente voltar para casa, voltar ao Supremo. Então, muitas vezes, esse processo de Karma Kanda, ele prende a pessoa, ele deveria ser um passo. Ele deveria ser um passo para que a pessoa, executando essas atividades de regras e regulações, ela se regulasse para conseguir se qualificar a ver um pouquinho mais além, né? Porque o Karma Kanda é isso. São regras e regulações que nos possibilitam a gente se disciplinar a ter uma prática regular e essa prática, querendo ou não, vai nos purificar para que a gente consiga ver um pouco mais além. Então, esse mais além é você chegar naquele ponto que você olha para tudo que você tem, né, ou para tudo que você deseja, né, conseguir, e você fica analisando, por exemplo, nossa, e se eu conseguir isso, o que eu vou fazer com tudo isso, sabe? Eu estou tão bem assim, que se eu conseguir essas coisas, eu nem sei o que eu vou fazer com tudo isso. Ou se eu tenho todas essas coisas, automaticamente eu penso, poxa, mas é só isso, né? Que é o que todo mundo, né, muito bem sucedido materialmente fala, né? Quando a pessoa se torna, digamos assim, ela chegou no ápice da realização profissional, por exemplo, aonde ela não esquenta mais a cabeça com dinheiro, não esquenta mais a cabeça com nada disso. Todas falam a mesma coisa. Quando elas conquistaram tudo que elas desejavam, elas falam a mesma coisa. É só isso. Eu achava que era mais, agora que eu cheguei no topo, agora é só isso, né? Não tem nada mais do que isso. Então, esse é o ponto, né, que os Vedas descrevem como a Tato Brahma Jigyasya, ou seja, chegou a hora de realizar espiritualmente a nossa vida, né? Chegou a hora de questionar sobre quem é o Supremo, quem é o Brahman. Então, esse verso aqui, Krishna passa para Arjuna para ele tomar muito cuidado, né, com esse Karma Kanda. Então, eu vou parar por aqui, né, como nosso combinado, 9h50. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Fernanda, Jales, Elmara, perguntas? Não, nada por enquanto. Então eu tenho uma. Você falou agora há pouco, Bhagavan, que você reza para as suas deidades, né? E aí essas deidades são semideuses, né? Quem são os semideuses que têm mais poder aqui nesse mundo material nosso? E quais são essas deidades que você reza? Porque eu entendi que, no fundo, não vale a pena, mas como nós estamos no mundo material, né? Se a gente puder ter uma forcinha de um semideus, sempre bom, né? Sim, sim.
Então, né, as deidades que eu oro, assim, que na verdade ultimamente estão dormindo, minhas deidades estão dormindo, é uma vergonha, mas é o que eu posso fazer no momento, né? São formas, assim, descritas nos Vedas como formas de Krishna, né? Então é sempre a forma de Deus, né, que eu procuro me comunicar, é sempre Krishna, né, sempre Deus. Então eu tenho a forma de Nrisimhadeva, né, que eu gosto muito, que é daí que o meu nome veio, né, Nrisimha Bhagavan. É uma forma de Deus que veio em Satya Yuga para proteger o seu devoto, chamado Prahlada Maharaj. Então Krishna ele veio numa forma metade homem, metade leão, que daí que veio o Nrisimha, né? Simha significa leão e o Nri significa Nara, né? Ou seja, Nara Simha, homem, leão, metade metade, né? Tem todo uma passatempo do porquê que ele veio nessa forma, né? Mas quando a gente adora, conversa com Krishna, ora para Krishna, né? Ora para Deus, Deus é como se você não precisasse, é como não, você não precisa passar pelos semideuses, porque os semideuses eles ficam absolutamente satisfeitos quando você também vai direto na fonte, né? Porque o propósito deles, de todos os semideuses, é justamente abrir os nossos olhos para que a gente adore Deus, né? Porque se o semideus em específico, por exemplo, acha que só ele tem que ser adorado e comete o mesmo erro que muitas vezes a gente comete, né, de esconder uma verdade para a gente se parecer importante, né? Então, por exemplo, algum amigo chega para a gente e faz uma pergunta que muitas vezes a gente já ouviu ou sabe aonde essa pessoa pode buscar essa referência, mas muitas vezes as pessoas acabam escondendo aquela referência para parecer importante, né? Para parecer que ela sabe mais e, enfim. Então, se o semideus age assim, escondendo Deus do adorador específico desse semideus, ele cai da posição dele. Assim como o Indra caiu, né? Indra, o semideus que controla as chuvas, os raios, ele se confundiu em um determinado momento e achou que os habitantes de Vrindavana deveriam oferecer sacrifícios para ele e não para Krishna. E aí ele caiu da posição dele, né? Krishna apareceu e ele teve que ajoelhar, pedir desculpa. Aí sim ele voltou para o posto dele novamente. Mas esse processo de adoração realmente é sempre recomendado as formas específicas de Deus, né? Então as deidades, elas são formas específicas de Deus. São formas que foram tiradas das escrituras, né? Então, esse seria assim o processo mais adequado, né? Então, não sei se responde a tua questão. Responde sim. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Então eu tenho mais uma. Ganesha, Shiva, o que eles são? São semideuses? São expressões de Krishna? Quem são Ganesha e Shiva? São semideuses. Shiva, ele é como se ele fosse Deus na forma material. Que Shiva é o que se aproxima mais das qualidades de Krishna, né? Shiva, ele é a transformação de Krishna material, vamos dizer assim. Porque no Bhagavad Gita mesmo, Krishna descreve para Arjuna mais adiante que essa natureza material, ela é criada no momento que ele, Krishna, lança o seu olhar na natureza material que é chamada de Prakriti. Então, Krishna fala, quando eu lanço o meu olhar na Prakriti, a natureza material, tudo que você vê se manifesta. Tudo quanto é tipo de vida se manifesta, né? Então, a natureza material, ela também é uma personalidade.
que é chamada de Maya Devi ou Durga Devi, né? Que é Kali, a personalidade da deusa Kali, que quando ela está pacífica, né, sem aquela forma irada dela, da língua para fora e tudo, quando ela está pacífica, ela se chama Parvati. É a forma tranquila dela, né? A forma da natureza material. Então, para ter contato com a natureza material, esse olhar de Krishna, ele se personifica na forma do Senhor Shiva, para que tenha esse contato com a natureza material, que ele é o pai que dá a semente, né? E aí tudo se manifesta. Então, o Senhor Shiva, ele é como Deus na forma material. Então, ele usa-se a analogia assim do iogurte e do leite, né? O leite você faz todas as preparações lácteas, mas o iogurte é só iogurte. Então, o Senhor Shiva, ele seria como o iogurte. E Krishna é como o leite, que faz todo o resto, né? Mas o Senhor Shiva, né, se adorado também adequadamente, ele vai te dar tudo o que você quer, porém, é bom sempre saber que é algo temporário, né, que vai terminar com esse corpo. E o Senhor Shiva, ele também tem um outro nome, que é chamado de Ashutosha. Ou seja, ele fica satisfeito facilmente, mas também ele fica irritado facilmente, né? Então tem que tomar muito cuidado com lidar com ele, né? Mas são semideuses, né? Todos eles, com exceção do Senhor Shiva, todos eles estão sujeitos à morte. O Senhor Shiva é o único que não passa pela destruição, né? Justamente porque ele tem todas as qualidades de Krishna, né? Ele chega, ele chega a 96 e algumas vezes até 98% de todas as qualidades que Deus tem. Então, né, ele, dentre todos os semideuses, é o único que não passa pela destruição, né, do corpo. Então, é isso. Nos vemos quarta-feira. Né, uma boa semana para vocês, tudo de bom aí. Parabéns. Excelente aula, Bhagavan. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até quarta, gente. Tchau, tchau. Até quarta.